Ora iê Oxum, Cafideremã, Majacurabá, tu que me quer é pandaúce. Ora iê Oxum. Omi Moreuá, Omi Moreuá, Colo, colo, comurexó, é um adero. Omi Moreuá, Omi Moreuá, Colo, colo, comurexó, é um adero. A minha vida e a minha trajetória, ela já começa na minha infância, né? Desde com 3 anos de idade, eu já tive a possibilidade de acompanhar minha mãe aqui nessa comunidade para participar da iniciação dela, né? E de toda a construção desse espaço. A minha história é uma história de resistência mesmo, acho que desde mesmo como criança, como adolescente, porque a nossa religião sempre ela foi pautada como algo negativo, né? Mas a gente conseguia com a força da ancestralidade, né? Então eu sou uma mulher de Oxum, tenho uma relação muito forte com a força que Oxum me dá, né? Eu pauto a minha trajetória dentro do candomblé como um autocuidado, como um empoderamento de mulheres, né? Então eu acho que confunde muito a minha trajetória como mulher de sofrer racismo religioso, de tentar me emparedar, né? Mas ser uma mulher de Oxum, a água, ela dá um jeito de seguir. Quando a gente se depara com a religião de matriz africana, se encontra na religião de matriz africana, esse enfrentamento ele começa a ter outros sabores e dissabores. É diferente você, numa perspectiva cristã, enfrentar o fundamentalismo e na perspectiva afro-religiosa. Quando você pratica e vive uma filosofia de vida, né, uma cosmopercepção em todos os elementos que você usa no seu corpo, que você carrega em você, que é de matriz africana, a questão do racismo ela vai ser primordial, porque lá longe, além de ser uma mulher preta de roupa amarela, é uma mulher preta de roupa amarela que remete ao continente africano. Portanto, é macumbeira. É rotulada como uma coisa extremamente pejorativa e ruim. Embora pra gente se chamar de macumbeira seja muito bom. A gente pode se chamar de macumbeiro. Outros daqui não podem me chamar de macumbeiro. Porque quando eu chamo de macumbeira, eu sei o que eu quero dizer. Eu também sei o que outra pessoa, quando me aponta e fala assim, você é macumbeira, o que ela tá dizendo com aquilo ali. É algo muito doloroso, porque a minha vida, ela pauta de ser resistente e lutar a partir da morte da minha mãe, né? Então, eu não estou falando de um caso isolado, eu estou falando da minha mãe biológica, que teve esse terreiro invadido, que ela estava sentada aqui, e um casal de evangélico entra, invade o terreiro e bate com a Bíblia na cabeça dela, e em seguida, a Igreja Universal do Reino de Deus pega a foto dela em uma revista e faz uma matéria, uma montagem, com uma taxa preta escrito macumbeiros, charlatões lesam o bolso e a vida de cliente. Minha mãe não suportou ver a imagem dela maculada, né, com uma taxa preta. Ela até me falou assim, minha filha, não quero morrer com essa taxa preta, né? Então ela assina a procuração no dia 20 de janeiro de 2000 e no dia seguinte ela sai e volta dentro de um caixão. Depois de 24 anos, eu assumo o Abassá de Ogum e assumo também as violências da minha mãe, né? Então, o terreiro foi invadido novamente, meus filhos são violentados, eu sou violentada a cada momento. No momento da pandemia, o busto de Mangilda foi violentado 2 vezes. Um homem negro que se dizia evangélico, em nome de Deus, vai lá e quebra tudo. Assim como a imagem de Mãe Estela também foi tocada a fogo. Um Ialorixá que morre, que está lá para proteger e ser uma imagem revolucionária, e eles vão lá e tocam fogo e a gente não consegue a resposta. Tem um lado, e aí é o lado que a gente não tá, que é o lado que diz assim, só eu posso existir. E esse é o problema. Quando você acha que só você pode existir, quando você acha que só você tem um jeito de olhar o mundo e que explica as coisas,
Só você tem essa capacidade. A sua história é mais importante que a dos outros. Portanto, essas outras histórias devem ser apagadas, devem ser negadas. Portanto, evolução é você sair desse lugar, se apagar e virar uma outra coisa. Não adianta, a gente nunca vai virar. E essa origem nossa, ela é tão profunda que às vezes uma criança nossa que nunca teve nenhum convívio com religião de matriz africana, escuta um atabaque pela primeira vez e se arrepia e quer dançar, porque o corpo dela fala. Isso é ancestralidade. Eu acho que a dor me fez também entender que a gente só dá o que tem. Eu queria saber o que esse fundamentalista ganha em macular a nossa religião. Mais adeptos, então eu acho que eles poderiam focar mais no amor desse Deus, nessa palavra que está na Bíblia ou no Alcorão. E a gente do Candomblé não tem um documento, nem um livro falando como a gente cultua o orixá. É o orixá que nos dá a intuição de seguir. E a gente não faz presolitismo. Nós do Candomblé não batemos na porta de ninguém dizendo venha ser do Candomblé. A porta está aberta, entra quem for chamado. E eu tenho certeza que eu fui escolhida já na barriga da minha mãe, dentro da água, né? Que a gente já nasce com essa energia. E sou água até hoje que vem inundando com lágrimas, fertilizando a terra e também acreditando que a gente pode mudar essa situação, né? Toda dessa forma tão perversa que o outro tem nos tratado. O que os seres humanos precisam entender, como dizia Dalai Lama, não tem uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. E nós de Candomblé fomos arrancados de África de forma subhumana, tendo que ocultar nosso nome, enterrar nossos orixás. Fomos sequestrados como escravos, mas não éramos escravos. E mesmo depois de 500 anos nós estamos aqui, ainda tocando atabaque. E pensar o enfrentamento com os fundamentalismos e dar de cara com isso, eu acho que é o tempo todo analisar quais são as estratégias que eles estão usando do lado de lá e criar novas estratégias do lado de cá. A nossa capacidade de criação de novas estratégias, eu acho que é o que é mais importante. E nesse sentido, nós mulheres somos campeãs nisso. Nós mulheres pretas somos campeãs em reinventar formas de resistência. Formas de se manter viva, forma de manter viva a nossa comunidade, forma de reavivar a nossa história e de trazer as pessoas para esse lado, né? Define minha mãe como a grande estrategista. Ela é a mulher que para analisar, é a mulher que finge que está olhando no espelho, que está olhando todo o seu entorno, para poder pensar qual é a melhor saída para isso aqui. Oxum é estratégia, Oxum é vida, Oxum é muito amor, mas ela também é muita assertividade. Dos 2 anos aos 15 anos, eu tive um problema de saúde. Ouvi minha tia dizer para meu pai, agora só tem um recurso, procurar a macumba. E eu fui levada a um terreiro cujo mestre era o caboclo Araribóia, e o caboclo Araribóia me curou aos 15 anos. Depois disso, nunca mais minha pele abriu. Então, depois de ser curada, eu tinha essa missão, né, de me dedicar ao candomblé. Costumo dizer que a dona do meu ori, que é Inhansã, que é Oiá, ela foi sempre muito bondosa comigo. Ela é a mãe, ela é minha mãe e é uma guerreira. Uma guerreira não no sentido como nós entendemos as guerras de hoje. Ela é uma guerreira, para mim, que teve toda a doçura de me conduzir aos poucos para que eu encontrasse minha ancestralidade de forma suave, de forma feliz. Eu me inicio no candomblé em 2007, na casa no Ilê Axé Iemanjá Ogundê, que fica em Rio Doce, Olinda, mas minha família não queria, né? Mas aí de todo jeito permitiram que eu fosse e eu fiz e fui fazer o santo. E passei os dias lá recolhido, renasci para Oxum, né? E depois retorno. Quando eu retorno para casa, a minha mãe biológica, ela ficou sem falar comigo. Eu sou filho único de pai e mãe
E quando eu ligo para ela para dizer que estava retornando do quarto do santo, ela disse: quem é você? Né? Eu disse: eu sou seu filho. Ela disse: não, meu filho morreu. E disse a data que eu estava fazendo o santo, né? A gente sofre represálias, obviamente, né? São olhares, você senta num coletivo, as pessoas se afastam, você oferece um biscoito da bolsa, as pessoas: não, muito obrigado. Viver é esse ato político, né? E eu acho que está no nosso corpo preto essa resistência o tempo todo. Nós falamos de racismo, mas nós temos que entender que o racismo é uma ideologia, é um sistema de poder. E que esse sistema de poder e essa ideologia, ela tem braços. Um deles é o preconceito, aquela ideia pré-concebida de que o negro é uma pessoa inferior, o preconcebido de que o negro fede, o preconcebido que o negro não pode chegar à universidade. E depois tem a discriminação. O que é a discriminação? É você ser impedido de exercer plenamente os seus direitos conquistados. Eu não tenho a ideia de que eu, como em algumas outras religiosidades, impor a minha religião a ninguém. A minha religião, ela é minha, né? O meu espaço é esse aqui. Eu professo a minha religião aqui dentro. Mas fora disso, eu carrego minha religião no meu corpo. Certo? Então, se você me questionar qual a minha religião, eu vou lhe dizer: mas eu não preciso estar encapsulando essa religião e te enfiando goela abaixo. Você tem que aceitar. Não, a religião é minha. Quem tem que aceitar sou eu. Mas você tem que conviver comigo, né? Que sou a extensão do meu terreiro, a extensão do meu orixá, a extensão de tudo que eu acredito. Bodum passa manjo beava muia laizô. Quando saíam da África, os negros eles tinham que passar por um processo. Eles eram recolhidos no mercado, tinha um mercado onde alguns eram selecionados para fazer a travessia transatlântica. E para isso eles tinham uma preparação. Antes para fazer o trajeto do mercado até a ponta do mar, para tomar os navios tumbeiros, eles precisavam passar por algumas etapas. A primeira etapa era a etapa do esquecimento. Eles tinham que fazer uma volta numa árvore e eles eram orientados a partir dali esquecer tudo. Esquecer a família, esquecer a cultura, esquecer a espiritualidade, esquecer o nome, esquecer tudo. Porque eles iam para um outro mundo e eles iam começar tudo de novo. Então, depois de passar por essa árvore do esquecimento, eles iam passando por outras etapas até chegar perto do mar, e no mar tinha um outro entorno que eles tinham que fazer para fechar essa trajetória, e ali eles passavam na árvore do não retorno. E a informação eles estavam passando por aquele portal e a partir dali só os eguns é que voltariam. E aqui no Brasil, o Código Penal, o Código Comercial, até a década 60, ele tinha vários artigos que tratavam das réis. Res quer dizer coisa em latim. E assim eram consideradas aquelas pessoas que foram trazidas escravizadas para o Brasil. Deixaram de ser pessoas e passaram a ser coisa. E a Igreja Católica, o Papa da época, fez uma bula papal, se manifestando, dizendo como não eram pessoas que estavam vindo, eram réis, eram coisa. Então eles não tinham alma. E como eles não tinham alma, era uma coisa que podia ser tratada, que tinha que ser tratado como coisa. A gente continua e não cai por causa da fé. É a fé que me guia e que me levanta o tempo todo.
A gente se orgulha muito dessa tradição, falar da onde que nós viemos e por que nós estamos aqui. Porque estar aqui é um ato de conquista. Continuar viva já é um ato de protesto. Porque tudo recai para que a gente não sobreviva. Bom, eu sou filha de Oiá, a deusa dos ventos, das tempestades. Eu acho que minha mãe me ensina a caminhar nas ventanias e tempestades, mas principalmente me ensina o momento em que a gente precisa recolher e guerrear na temperança. Ela me ensina cotidianamente que laço frouxo não é laço solto e que é preciso tomar tempo, que é preciso aprender com quem veio antes de nós, que é preciso ter um olhar muito cuidadoso e amoroso com todas as pessoas. Ela me ensina que desistir não é uma opção. O Pax é uma organização que nasce, né, no bojo da redemocratização do país, com um grupo de economistas latino-americanos que voltavam para os seus países pós-ditaduras empresariais militares, com o objetivo de colocar a sua expertise e a sua experiência a serviço dos movimentos sociais populares. Durante muito tempo, ou desde muito cedo, a gente começa a entender quem eram os braços desse modelo de desenvolvimento, né? Quem estava na base desse modelo de desenvolvimento, e era o patriarcado, é o racismo, né? Produzindo práticas ainda escravocratas de produção, de relação. Então, para nós era impossível, ou é impossível, repensar esse modelo de desenvolvimento ou discutir esse modelo de desenvolvimento se a gente não vai na base dele, né? E a gente entende que os fundamentalismos religiosos, as práticas religiosas, sobretudo colocar as práticas religiosas europeias e ocidentais no lugar de centro desse debate era uma arma desse modelo de desenvolvimento. E os fundamentalismos religiosos se colocam como braço muito forte desse modelo, né? E atinge diretamente a vida das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, das comunidades de terreiro, de maneira muito brutal, de maneira muito vil, desde que esse país foi invadido. Racismo ambiental, racismo religioso, racismo pela própria estrutura do corpo da gente, de ser negros. E nisso tudo, quem ganha muito são esses fundamentalistas, seja de que religião for, seja de que partido for. Eu faço tudo que eu posso, eu vou fazendo, para poder lutar contra justamente esses fundamentalistas e contra outras também formas de preconceito em relação a todas nós, mulheres negras. Porque isso daí também é uma carga ancestral que todas nós temos e todas nós temos que nos juntar para poder a gente conseguir sair vitoriosa. Senhora de Lourdes, meu coração tá doendo, valei-me, Nossa Senhora, se não acabo morrendo. Que céu sereno, sereno, no ar, marinheiro, chorando na beira do mar. Rainha, cadê essa coroa? Rainha, vamos saravá. Rainha, cadê essa coroa? Rainha, vamos saravá. A minha fé é o que me dá força. A minha fé é o que me dá energia. A minha fé é que me dá sabedoria. A minha fé é que me dá humildade. Oiá me dá movimento. Eu trago para o meu dia a dia, para a minha vivência cotidiana, o afeto dessa mulher, dessa ancestral, desse vento, desse barra-vento, sabe? Dessa energia toda que movimenta. E eu sofri muito bullying, eu sofri muito racismo.
Eu sofri muita humilhação na minha vida. O preconceito era tanto, ninguém cumprimentava a gente. Eu tenho parentes que às vezes passava lá no canto da parede, do muro, da cerca, para não me cumprimentar e não deixava os filhos dos meus irmãos brincar com os meus filhos, porque meus filhos eram filhos de mãe solteira e de macumbeira. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu não guardei rancor de ninguém. Mas não foi fácil enfrentar o preconceito e o racismo. Muito preconceito, muita pedra no meu telhado. Caía a pedra no telhado, eu tirava, mas eu vou tocar. Eu não vou deixar o inimigo passar pelas minhas frentes sem que eu faça ele enxergar o caminho dele, deixa eu passar livre. Eu não quero carregar ninguém no chão, eu quero seguir a minha estrada. Eu trago um viés do debate de que, para mim, um racismo religioso, ele vem muito da inveja da nossa felicidade em ser quem nós somos. Né? A minha religião, eu rezo cantando, dançando, comendo, bebendo. Eu rezo com felicidade, eu rezo com alegria. Então, e essa resistência nossa, ela é fundamental, até porque nós queremos um país, um Estado que não reze, mas que nos permita rezar. Ou não rezar, eu tenho que respeitar os ateus. Eu tenho que respeitar a pessoa no lugar onde ela está. Então, eu acredito que essa resistência nossa, ela propõe um novo olhar para uma sociedade, que não é esse olhar do racismo, sabe? E ela é fundamental até para respeitar a diversidade de formação desse país. Nós temos um país que é formado de várias confluências. Eu não vou virar para você e falar, você tem que ser uma mulher de axé. Não, você tem que ser o que você quiser ser, mas você tem que respeitar o que eu quero ser. Essa é a grande questão da nossa resistência, porque nós não impomos ao outro o nosso modo de rezar, a nossa forma de pensar. Nós não somos catequistas, nem proselitistas. Nós só somos nós, felizes. Quando a gente fala de combate, não pode ficar só na resistência, e sim no trabalho do entendimento do próximo, da sua identidade e suas práticas, né? Os fundamentalistas, os neopentecostais, essa galera radical, elas têm um propósito, elas têm um plano de poder dela. Mas a grande massa é envolvida no plano de poder delas, a partir que elas tiram delas a oportunidade de nos conhecer. Nós, enquanto povos de terreiro, comunidades, assim que nós somos. Eu não sou uma hora macumbeiro, uma hora o pai Ricardo, uma hora o zelador, uma hora o jogador de futebol, ou uma hora o reinadeiro. Os nossos corpos, a tecnologia desses corpos, ela está muito além do que a sociedade ocidental, cartesiana consegue entender. Porque nesse corpo carrega isso tudo, ao qual as administrações que nos administram publicamente querem nos sequelar. E aí vai nos fragmentando e depois eles não dão conta desse fragmento, já reduz, ainda não dá conta daquilo que reduz. E o terreiro é isso. Eu sou um terreiro aqui, eu sou um terreiro ali, onde quer que eu esteja, eu sou um terreiro. Eu sou. Por isso que chama terreiro. Terreiro é espaço de coletividade. Por isso que a gente fala que nós somos uma comunidade. Nessa comunidade, a gente tem que estar sempre erguendo, sempre de cabeça e pé, para dar suporte um para o outro. Porque nós somos o broto de um bambu. Se o bambu é de Inhaçã, se o bambu é de Matamba. Então o vento vem, balança para um lado. O vento vem e balança para o outro. Mas ele não quebra, ele só enverga. Então a minha mãe é o bambu, nós somos aquele broto que está ali com toda a energia dela. E então eu recebi essa titulação de quilombola, acho que é por causa do meu trabalho. Nunca deixei de acolher as pessoas. E o Manjo é uma casa acolhedora, acolhe todo mundo, não importa quem, não importa a cor.
Quando a gente escolhe, né, falar dos territórios de fé, a gente está falando muito para além do que simplesmente religião, né? Ou a gente não está falando de religião. A gente está falando de fé numa nova proposta de ser e estar no mundo, né? Numa outra proposta de ser e estar no mundo. Então, quando a gente fala desses territórios de fé, a gente está falando de um projeto político insurgente, né? De recriação de relações. A gente não está falando pura e simplesmente das religiões, né? A gente está falando de práticas ancestrais de construção e reconstrução de memória, de reinvenção da vida, para além desse sistema perverso que produz morte, né? Então, quando a gente está falando de fé, a gente está falando de fé em outras existências. Num cenário tão árido, tão perturbador, né? De práticas tão perversas de produção da vida, dessa máquina de moer gente, olhar ou ter um olhar cuidadoso para as resistências, sobretudo para as resistências religiosas, nos faz lembrar o que precisa ser lembrado, né? De travar o bom combate. Olhar para as resistências religiosas constitui, para nós, um pacto com um projeto revolucionário de felicidade. Vocês não vão nos matar. Vocês não vão nos destruir. Se você pegar que nós estamos há 523 anos de invasão do Brasil, nos ressignificando todos os dias. Oxalá o terreiro fosse a copa, o telhado do terreiro fosse a copa das árvores. Nos tiraram isso. Nós estamos na propriedade privada para uso coletivo. Isso é os nossos terreiros. E é desse lugar que todo dia nós resistimos e apontamos que não nos destruirão.